Depois levou o varão aquele varões à casa de José, deu ele água e lavaram os seus pés, e também deu pasto aos seus jumentos. Versículo 33 do capítulo 24 de Gênesis. E depois puseram de comer diante dele, e ele, porém, diz: Não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele diz: Fala-te. Referência do versículo 33, livro de Jó, capítulo 23, versículo 12. Contexto da palavra: Jó desafa apresentar perante Deus e confia na sua misericórdia. Versículo 12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Referência do versículo 33, livro de João, do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 34. Contexto da palavra: a ceifa e os ceifeiros. Versículo 34. Jesus disse ele: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O versículo 35 do capítulo 24 de Gênesis. E o Senhor abençoou muito o meu senhor Abraão, de maneira que foi engrandecido, e deu ele ovelha e vaca e prata, ouro e servos e servas, camelo e jumentos. Referência do versículo 35, livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 2. Contexto da palavra: Abraão volta do Egito. Versículo 2. E Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro. Versículo 36 do capítulo 24 de Gênesis. E Sara, a mulher do meu senhor Abraão, gerou um filho ao meu senhor Abraão, depois da sua velhice, e ele deu ele em tudo enquanto tem. Referência do versículo 36, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 2. Contexto da palavra: o nascimento de Isaac. Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus ele tinha dito. Versículo 37 do capítulo 24 de Gênesis. E o meu senhor Abraão me fez jurar, dizendo: não tomará mulher para o meu filho da filha dos cananeus, em cuja terra habito. Referência do versículo 37. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 3. Contexto da palavra: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do Senhor dos céus e da terra, que não tomará para meu filho Isaac mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. O versículo 38 do capítulo 24 de Gênesis. Irá, porém, à casa de meu pai,
a minha família e tomará mulher para meu filho Isaque. Referência do versículo 38. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 4. Contexto da palavra: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 4. Mas que a ira irá à minha terra, a minha parentela, daí tomará a mulher para meu filho Isaque. Versículo 39 do capítulo 24 de Gênesis. Então disse a meu Senhor: porventura não me seguirá a mulher. Referência do versículo 39. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 5. E disse o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher. Esta terra farei, pois, tornar ao teu filho a terra dos que saíste. O versículo 40 do capítulo 24 de Gênesis. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tem andado, e enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tome mulher para meu filho da minha família, da casa de meu pai. Referência do versículo 40, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Abrão. Versículo 1. O Senhor, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Versículo 41 do capítulo 24 de Gênesis. Então será livre do meu juramento, quando for a minha família. Se não tardarei, livre será do meu juramento. Referência do versículo 41. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar o meu filho. O versículo 42 do capítulo 24 de Gênesis. E hoje chegue à fonte e diz: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando. Referência do versículo 42, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 12. E disse: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje o bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. O versículo 43 do capítulo 24 de Gênesis. E eis que estou junto à fonte d'água. Seja, pois, que a donzela que saí para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me uma pouca d'água do teu cântaro. Referência do versículo
43, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 13. E eis que eu estou em pé, junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. O versículo 24 do capítulo 24 de Gênesis. E ela me disse, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor de meus senhores designou ao filho de meu senhor Abraão. Versículo 45 do capítulo 24 de Gênesis. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E desceu à fonte, tirou água, e ele disse, ora, dá-me de beber. Referência do versículo 45. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 15. Contexto da palavra encontro de Rebeca, versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca envia nascido em Betel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Versículo 46 do capítulo 24 de Gênesis. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Versículo 47. Então ele perguntei e disse, de quem és filha? E ela diz, filha de Betuel, filho de Naor, que gerou Milca. Então eu pus os pendentes no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Referência do versículo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 11. E te ornei de enfeite, e te pus bracelete nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. O versículo 48 do capítulo 24 de Gênesis. Inclinando-me, adorei ao Senhor, e bendize ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão de meu senhor para seu filho. Referência do versículo 48, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 23. E Betuel gerou Rebeca. Este 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. O versículo 49 do capítulo 24 de Gênesis. E agora, pois se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor Abraão, fazei-me saber, se não também me fazeis saber, para que eu a mão direita ou a esquerda.
Referência do versículo 49. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 29. E chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que põe a tua mão debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. E rogo-te que não enterre no Egito. O versículo 50 do capítulo 24 de Gênesis. Então responderam Labão a Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar de mal ou bem. Referência do versículo 50, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 24. Contexto da palavra: Labão prossegue atrás de Jacó. Versículo 24. E veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fale a Jacó nem bem e nem mal. Referência do versículo 50. Livro de Salmo, de número 118, verso 23. Contexto da palavra: o salmista louva a Deus por haver livrado muito inimigo. Verso 3. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Referência do versículo 50. Lido do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? O versículo 51 do capítulo 24 de Gênesis. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja mulher do filho do teu senhor Abraão, como tem dito o Senhor. Referência do versículo 51. Livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 15. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for teus olhos. O versículo 52 do capítulo 24 de Gênesis. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se a terra diante do Senhor. Referência do versículo 52, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. O versículo 53 do capítulo 24 de Gênesis. E tirou o servo o vaso de prata e o vaso de ouro, e vestiu e deu a Rebeca. E também deu coisa preciosa a seu irmão e sua mãe. Referência do versículo 53, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha
A sua hospeda vaso de prata, vaso de ouro e vestido, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei ao Egito. Versículo 24 do capítulo 54 do capítulo, o versículo 54 do capítulo 24 de Gênesis. Então comerá e beberá, e ele, os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir ao meu Senhor. Referência do versículo 54. Li de Gênesis, capítulo 24, versículo 56. E ele, porém, disse: não me detenha, pois o Senhor tem prosperado no meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. Abraão. O versículo 55 do capítulo 24 de Gênesis. Então disseram ao seu irmão, à sua mãe: fica a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Versículo 56. E eles, porém, disseram: não me detenha, pois o Senhor tem prosperado ao meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. Versículo 57. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. Contexto da palavra: Rebeca consente em casar com Isaac. Versículo 58. Chamará Rebeca, e disseram eles: irá tu com este varão? E ela respondeu: irei. Versículo 59. Então despediram Rebeca, a sua irmã, a sua ama, a ama que é a babá de Rebeca, e ao servo de Abraão e os seus varões. Referência do versículo 59, li de Gênesis, capítulo 35, versículo 8. Contexto da palavra: a morte de Débora. Versículo 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Aló-Bacute. Versículo 60 do capítulo 24 de Gênesis. E abençoaram Rebeca e disse a nossa irmã: seja tu a mulher dos milhares, que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Referência do versículo 60, li de Gênesis, capítulo 17, versículo 16. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Sarai. Versículo 16. Porque eu hei de abençoar, te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei dos povos sairão delas. O versículo 61 do capítulo 24 de Gênesis. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Versículo 62. Ora, Isaca vinha do caminho do poço de Laai e Rói, porque habitava na terra do sul. Referência do versículo
62. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Gad e Bered. O versículo 63 do capítulo 24 de Gênesis. Isaac saíram a orar no campo, sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, eis que os camelos vinham. Referência do versículo 63, livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo enquanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e não então prudentemente te conduzirá. Referência do versículo 63, livro de Salmo de número 1, verso 2. Contexto da palavra: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Verso 2. Este temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. O versículo 64 do capítulo 24 de Gênesis. E Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. Referência do versículo 64, livro de Josué, capítulo 15, versículo 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apiou do jumento. Então Caleb disse: que é que tem? O versículo 65 do capítulo 24 de Gênesis. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? É Rebeca quem perguntou. E o servo disse: este é o meu senhor Isaque. Então tomou ela o véu e cobriu-se o rosto. Versículo 66. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Versículo 67 para terminar. Isaque trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi ela dada por mulher, e amou assim Isaque, foi consolado depois da morte de sua mãe. Referência do versículo 67, livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 12. Contexto da palavra: Judá e Tamar. Versículo 12. E passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E pois se consolou Judá,
e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timate, ele, Irã e seu amigo Adulamita. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 67, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Eu não vou comentar porque o tempo é curto, mas todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.